Thales Stanislau, de Jales, São Paulo. O que a espiritualidade sublime pode nos falar acerca das queimadas que vêm acontecendo em larga escala? Assunto da hora, não é, Thales? Eu não posso discutir que isso possa ser provocado. É primeiro pavoroso vermos o desrespeito com os patrimônios ecossistemáticos. É pavoroso vermos como estamos entrando numa época de crise aguda, multifacetada, em que nós notamos cada vez mais uma ingerência de seres humanos no âmbito de um equilíbrio planetário à beira do precipício, com países ricos ficando cada vez mais ricos, países pobres cada vez mais pobres. Desculpem algumas afirmações clichê, bem comuns, mas que para darmos um panorama geral do assunto, porque é geral mesmo, é sistêmico, o problema é sistêmico. Dentro dos próprios povos, das próprias nações, a diferença entre os bilionários e as pessoas de faixas socioeconômicas menos favorecidas está ficando cada vez mais agudo. E quando nós percebemos que há eventos misteriosos, alguns podem ser associados ao efeito estufa, ao aquecimento global, blá blá blá, etc. Mas muitos não são relacionados diretamente ao fenômeno do aquecimento global, esse problema climático. Porque, na verdade, o próprio fenômeno de ataque aos ecossistemas e os desastres tremendos que aconteceram, nós vimos queimadas na Austrália, aqui incêndio na Califórnia, 10 estados norte-americanos pelo menos foram afetados. Não importa dizer que a origem foi queimada ou não, o fato é que se alastra mais facilmente por causa desses desequilíbrios de caráter global, de caráter sistêmico, e que por isso afeta o planeta inteiro também, porque é um problema sistêmico e que afeta o planeta inteiro. Aí vamos para perceber o mistério de aparecer uma pandemia nesse período e um pandemônio político espocar nos Estados Unidos, no Brasil, com polarização excessiva de grupos antagônicos, desculpem a redundância, com as redes sociais e seus problemas com algoritmos, criando bolhas de desinformação. Não há uma conspiração necessariamente do mal no plano físico. Nós estamos vendo, para simplificar, vamos usar a mesma palavra, espocar, um vira-tona. Pronto, um vira-tona, um sair do plano da subjacência, da invisibilidade de problemas tão intrincados em sua origem e entrelaçados que agora, ao eles virem a lume, parecem uma hidra de Lerna. Aquele fenômeno, aquele ser mitológico que quanto mais se cortavam a cabeça, lembram-se disso em filmes, na ficção isso é já bem conhecido popularmente, corta-se uma cabeça, surgem duas no lugar. A gente tem que remontar a raiz. E a raiz está na nossa falta de humanidade, na nossa falta de sensibilidade. O problema da dissociação entre civilização humana predadora dos ecossistemas é um dos corolários bizarros dessa visão patriarcal ultrapassada de que o homem submete a natureza como o macho submete a fêmea no reino animal. Um desses grandes filósofos do passado e dos mais importantes para criar essa nossa mundividência, se não me engano foi Francis Bacon, disse isso dessa forma, que a natureza deve ser submetida pelo homem como as mulheres são submetidas pelos homens. Então, era perceptível, até de maneira consciente, que a natureza era associada à mulher e a mulher devia estar em situação de submissão e a natureza deveria também ser submetida ao talante dos caprichos da inicial revolução industrial, que veio um pouco depois de Francis Bacon, mas que ele já estava trazendo os rudimentos, Sir Francis Bacon. Mas sobre o que Thales provoca, sobre essa questão as queimadas têm a ver com isso? Sim, está tudo entrelaçado, não há como dissociar um desses eventos funestos que estamos vivendo uns dos outros. Se nós ficarmos apagando incêndios isolados,
Se nós ficarmos, como se diz o vernáculo, matando um leão a cada dia, sem buscar, alguém abriu uma jaula gigante de leões que estão escapulindo e selvagens, famintos. Vamos à origem desses leões famélicos, vamos resolver na base o problema. Vamos buscar as causas mais primárias. Nós estamos lidando com epifenômenos, estamos lidando com causas que já foram motivadas por outros eventos anteriores. A etiologia profunda é o que mais nos importa. Porque então vamos desfazer a cadeia toda de ocorrências infelizes se nós nos remontamos à origem. Então, os espíritos me pedem que eu cite Wagner, não Wagner que está com os bastidores sozinho. A equipe, por favor, faça a pesquisa por gentileza, que eu posso me equivocar com as datas. Aldous Huxley, que é muito conhecido pelo seu admirável Mundo Novo, ele publicou um livro fenomenal, seminal, em 1946. Aldous Huxley, se não me falha a memória, os espíritos estão aqui, mas eles têm que se submeter ao filtro das minhas condições, funções psíquicas, porque eu estou consciente. Então, só perdendo a consciência que eles poderiam, falando diretamente, ultrapassar minhas limitações cognitivas pessoais, até certa medida, porque o inconsciente está presente, mesmo quando o médium perde a consciência. Aldous Huxley, que viveu entre 1894 e 1963, britânico, humanista, em 1946 ele publicou um livro seminal, A Filosofia Perene. Existe uma base de consciência, de espiritualidade, que está exarada e imersa em todas as grandes tradições espirituais. Existe um pensar, um sentir, um valorar correto, nobre, que está presente em todas as tradições espirituais, inclusive a cristã. Nós precisamos buscar esse denominador comum. Nós precisamos sair dessa nossa visão rasteira, primária, de exploração, de locupletação, de arrancarmos para benefício pessoal, como indivíduos e como grupos. O corporativismo elitista é muito ruim. E se nós defendermos só interesses de grupos isolados, continuaremos vivendo uma perpétua situação de conflagração social e mundial. Todas as posturas arbitrárias, totalitárias, é isso que nós devemos ver. Não o problema das religiões, ou de partidos políticos, ou de governantes, ou de nacionalidades específicas, ou de grupos culturais, esses ou aqueles, mas o nosso problema de ficarmos monofocados. Voltamos à ida de Lerna. Estamos resolvendo a superfície, paliativos. É como ir a um médico, estou com dor de estômago, toma analgésico, sem remeter a uma gastrite ou uma úlcera gástrica, até que rompa o estômago. Um médico jamais faria isso. Se a pessoa vai um gastroenterologista ou uma gastroenterologista dizendo que está com dor no estômago, ele vai verificar quais são as causas para essa dor. Porque podem ser dor no estômago. A pessoa aponta para o que seria a altura do estômago, pode ser uma dor no fígado. Dificilmente nós localizamos exatamente de onde vem a dor. Tem aquela anamnese clássica que o médico ou a médica apalpa para a gente perceber, se for no abdômen, não é? Onde dói mais. Depois vem os exames mais minuciosos e precisos de hoje, que vão confirmar o diagnóstico a que a médica ou o médico haja chegado antes. Muito bem, nós não podemos tratar os problemas mais uma vez, essas analogias mais didáticas para aplicarmos com essas matrizes conceituais as situações mais complicadas. Não podemos tratar de modo paliativo problemas graves, perigosíssimos em termos planetários. Estamos à beira do abismo em vários sentidos. Embora eu seja um otimista ardoroso, reverbero o que os bons espíritos têm nos dito. Se você é de outra religião, anjos, Espírito Santo, não importa, a Terra está salva. Mas como o nosso livre-arbítrio, olha o paradoxo,
É isso mesmo. Nosso livre-arbítrio é respeitado mesmo quando fazemos uso do nosso discernimento da pior forma, de modo autodestrutivo e destrutivo. Não existe autodestrutividade sem destrutividade, nem destrutividade sem autodestrutividade, isso é um fenômeno só. Nós achamos que nos beneficiamos, por quê? Isso aí. As pessoas que acreditam que se beneficiam prejudicando alguém, estão se prejudicando cedo ou tarde. Isso volta em direção à pessoa. Então, somente numa visão humanista, responsável, conscienciosa, nós vamos, então, como indivíduos, refletir essa mudança, chegar a uma massa crítica de pessoas esclarecidas. Precisamos muito da imprensa livre, a imprensa de qualidade, pessoas mais instruídas, não só instruídas no sentido formal, mas que pensem de modo crítico e autocrítico, porque há pessoas que só querem apontar o que está errado em outros grupos, de novo, numa visão elitista, numa visão corporativista. Ou seja, não interessa se é parte de esquerda, de direita, ideologia política é essa ou aquela, religião é essa ou aquela, posturas totalitárias, posturas dogmáticas, atitudes não holísticas, não globais, não sistêmicas são necessariamente equivocadas e perigosas, porque agora estamos numa época crítica de mudança. Ou entramos num ponto de ruptura e transformação para melhor, ou entraremos numa ruptura para a bancarrota completa. Isso parece um pouco dramático, não é? Mas nós vivemos em tempos dramáticos. E não percebermos isso é extremamente perigoso. Mais uma vez, estou certo, estou convicto de que estamos salvas. Mas o quanto vamos sofrer por causa do nosso livre-arbítrio sendo respeitado. O número de problemas, a intensidade de problemas, a extensão de alcance desses problemas vai variar de acordo com como nós escolhemos agir individual e coletivamente. E coletivamente em várias escalas. Pequenas comunidades como família, biológico ou não, de amigos e amigas, correligionários, políticos, religiosos, grupos de desporto, etc., ou até figuras de maior influência que utilizem de maneira judiciosa a sua influência. Mas todas e todos nós hoje, o poder de influência está muito pulverizado. As pessoas têm redes sociais, participam de redes sociais. Use de modo judicioso o poder que foi colocado em suas mãos. Eu sei que parece muito esquisito falar de queimadas de forma tão ampla assim, mas é isso mesmo. Não adianta resolver apagar um incêndio para fazer uso da analogia mais direta, um trocadilho infeliz, graças a Deus que sabemos que é um trocadilho infeliz de conceitos e imagens. Não adianta ficar resolvendo um problema localizado de cada vez, porque eles estão espocando em toda parte. As pessoas estão falando, e por quê? 2020, aqui na imprensa norte-americana, até eu fiquei pasmo, que essas brincadeiras no Brasil, eu considero mais plausíveis, não, mas compatíveis com nossa psicologia nacional, digamos assim, a nossa cultura nacional. Mas aqui mesmo, a CNN, New York Times, e por que é 2020? Como se fosse uma brincadeira mística, mágica, porque não tem razão, de repente em 2020 tudo acontece. Vespas assassinas e furacões e terremotos sem explicação clara e blá blá blá. Alguns eventos são facilmente correlacionáveis, outros não.